A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar você que nos assiste pelo YouTube, nesse momento, em qualquer tempo que você nos ouvir, que você ouvir esta mensagem. É um prazer muito grande poder ter você aí do outro lado, poder junto conosco aqui desfrutar da palavra de Deus, daquilo que nos dá herança, que nos dá esperança, que nos fortalece, que nos edifica. Bendito seja o nome do Senhor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, junte-se a nós. Se você gostar dessa mensagem, você pode dar o seu like, compartilhar com os seus familiares, com os grupos e nos ajudar a divulgar a graça do Senhor aos corações que precisam. Amém? Em nome de Jesus. Bom, amados, nós vamos falar hoje sobre um tema, dando continuidade aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios. Vamos começar aqui a falar sobre o fundamento, o único fundamento da graça de Deus, irmãos. Não tem dois, não tem três, não tem quatro. É um só. E vamos falar um pouquinho aqui desse assunto e depois a gente vai continuar semana que vem, porque nós estamos fazendo um tempo das nossas reuniões um pouco mais reduzido, 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 1 em diante. Os irmãos que tiverem as suas Bíblias, quem não tiver Bíblia, tem bastante Bíblias aqui, irmãos, pode utilizá-las. Diz assim, a palavra do Senhor. Eu vou ler o primeiro versículo, depois eu vou fazer mais uma oração para a gente poder meditar aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Misericórdia, Vamos orar. Pai amado e querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra e por esse momento que o Senhor nos permite meditar na Tua palavra. Fala conosco, usa-me como Teu instrumento, que sejamos todos edificados, inclusive aqueles que ouvirem esta palavra via internet, via YouTube, por onde quer que ouvir, quando ouvir, que o Teu Espírito possa fortalecer cada coração e os fazer crescer na graça e no conhecimento, no nome de Jesus. Bom, santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Bom, fundamento único da graça de Deus. Só existe um único fundamento que nós vamos estudar hoje, iniciando hoje e vamos terminar semana que vem, com a permissão do Senhor. Paulo diz então: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Então Paulo, ele escrevendo a igreja de Corinto, era uma igreja de gente inconstante, de gente que não tinha firmeza, de gente que estava titubeando constantemente, de gente que tinha atitudes de meninos, conforme ele fala aqui, atitudes carnais. Eram eleitos, santos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, salvos, predestinados, eleitos, mas viviam na carne. Você já viu alguém assim? Vivia na carne. E era menino. Então essa coisa de carnalidade e menino tem muito a ver, sabia, irmãos? Você já viu como que são as crianças? Você já viu como é que as crianças não têm uma firmeza no seu caráter, no sentido de dar uma palavra? Não, as crianças, elas oscilam, sim ou não? Porque uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra, e ela vive, e essa coisa de comparar o menino com a carnalidade é muito assim. Você sabe que muitas pessoas, por não estarem vivendo de fato no fundamento único
da graça de Deus são como meninos, carnais, não tem firmeza, irmãos, não tem firmeza de caráter, não tem firmeza na fé, não tem convicções internas da sua vida com Deus, vive-se não como luz nessa terra, uma hora está lá em cima, está crendo, outra hora já não crê mais, uma hora está em graça, outra hora já está na lei. Você conhece gente assim, que uma hora está na graça, outra hora está na lei? Na graça, entre aspas, porque ninguém que já está em graça de verdade, que foi cortado por Cristo, que está no fundamento único que é da graça de Deus, ninguém que dessa forma vive, vai voltar para a lei, vai voltar para o sistema, vai viver de forma inconstante. E aí ele diz no versículo 2: com leite vos criei, e não com manjar. Eu não sei como é que está a sua tradução aí. Alimento sólido. Muito boa essa tradução. Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ele chama a igreja, os irmãos, de menino, de carnal, e fala para eles: vocês não podem suportar o alimento sólido. O alimento sólido é o alimento da graça, irmãos. É o alimento que nos posiciona diante de Deus e diante da vida, que nos coloca qual é a nossa posição espiritual diante do Senhor. E ele fala: vocês, eu estou dando leitinho para vocês. O que é o leitinho? Leitinho são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quais são esses princípios? Aqueles princípios: batismo nas águas, jejum, subida no monte. São isso aí é leitinho, irmãos. Sabe? Isso são leitinhos, são essas coisas que a lei vive 30, 40 anos praticando. São leite. As pessoas ficam 40 anos bebendo desse leitinho e elas nunca amadurecem, elas nunca se tornam adultas. Imagine você crescer, quando a gente é criança, né, bebê, tem que tomar o quê? Feijoada ou leitinho? Leitinho, obviamente. Mas você vai crescendo e você daqui a pouquinho já dá um papazinho, né? Já começa a pegar o feijãozinho lá junto com uma batata, já, não é assim? Aí daqui a pouquinho já faz lá umas frutas, um papazinho, já, e daqui a pouquinho você já começa a comer arroz com feijão, e daqui a pouquinho você já começa a comer feijoada, é ou não é? E você já começa a ter um alimento mais sólido. Agora imagine você ficar 30 anos da sua vida só tomando leitinho. Aí você tem o primeiro ano de vida, o segundo, o terceiro, o 10º, o 20º, só leitinho, mais nada. O que acontece com uma pessoa que só bebe leitinho? Fica fraco, desnutrido. Por quê? E essa pessoa que bebe leitinho, ela pode estar no fundamento único da graça de Deus? Não pode. Não pode. Aí você vê pessoas inconstantes. E eu vou dizer uma coisa: existem muitas pessoas que dizem que já estão vivendo em graça, mas na verdade não estão. Porque se uma pessoa que diz que está vivendo em graça, ela ainda não vive a sua posição espiritual diante de Deus de forma correta, como uma pessoa madura, adulta, sabendo em quem tem crido. Eu sei em quem tenho crido, eu sei do que o Senhor tem a minha vida, do que Ele fez por mim, do que eu sou em Cristo, do porquê que eu estou nessa terra. Sei que eu tenho uma missão a cumprir, um dia eu tenho que retornar para a eternidade. A pessoa sabe, é madura, ela tem as suas faculdades mentais exercitadas em Cristo, na palavra. E aí ele diz assim no versículo 3: porque ainda sois carnais. Olha que coisa terrível, irmãos. Paulo, ele não tinha muita papa debaixo da língua, viu, irmãos? Às vezes você tem que chegar numa pessoa dessa e falar para ela mesmo a verdade. Falar assim: você é carnal. Você é carnal. Você pode até ser salvo, porque a salvação é por graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, não vem do homem, para que ele se glorie. Você é salvo, eleito, escolhido, só que você é carnal. Irmãos, está assim de gente
no meio do povo de Deus carnal. E eu vou dizer que muitos no meio da graça de Deus, do povo em graça, que diz que está em graça, vivendo de forma carnal. Irmãos, quando a gente vive de forma carnal, sabe como é que é o estilo de nossa vida? Uma desgraça. Uma desgraça. Porque a gente não tem credibilidade por onde a gente passa, a gente não tem respeito, a gente não tem crescimento sólido, a gente não evolui de forma sólida. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. A gente não consegue manter uma constância de vida. Sim ou não, irmãos? O carnal, ele envergonha Cristo, porque todo mundo sabe que ele é salvo, que ela é salva. Todo mundo sabe. Irmão, o salvo, ele é conhecido por todos. Ele é conhecido pelo inferno, ele é conhecido pelo mundo, ele é conhecido pelos céus. Todo mundo tem que saber. Ele é meu ovelha. Sim ou não, irmãos? É marcado, ó, foi carimbado pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você. Nós fomos carimbados pelo selo do Senhor, endereçados à eternidade. Não tem jeito, irmão, nós somos de Deus. E aí, se eu sou de Deus, se eu sou endereçado à eternidade, filho de Deus, salvo, e eu vivo de forma carnal, eu envergonho a Deus. Sabia? É como se você estivesse pisando o sangue da aliança do Senhor. Pisando assim, sabe? É como se você estivesse desmerecendo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se entristece por causa dessa atitude carnal que a gente vive. Então Paulo vem e diz: vocês ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, versículo 3, irmãos, inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Forte ou não? Forte, irmão. Forte, irmãos. Paulo diz: olha, sabe essas coisas que existem entre vocês? Contendas, invejas, divisões, facções, palavrões, xingamento. Isso tudo aí é carnalidade. Traições, infidelidade, lascívias, desejos malignos. Tudo isso é carnalidade. Irmãos, quantos casamentos, quantas famílias destruídas pela carnalidade, irmãos. Porque a coisa mais fácil que tem, você não tem que fazer nem um pouquinho de força, é viver em carne, na carne nessa terra, sabia? Hoje as facilidades da gente poder viver na carne é muito grande, as facilidades da gente poder manifestar desejos carnais é muito grande. Paulo fala: olha, tudo que está aí, ó, essas obras de vocês, contendas, inveja, dissensões, você vê aí o povo de Deus vivendo dessa forma. Ele fala: vocês estão andando segundo os homens. Quem vive na carne não está no fundamento único da graça, irmãos. Está segundo os homens, segundo a religião. Como é que você fica 30 anos dentro de um ambiente chamado de igreja, um ambiente de congregacional, apenas cumprindo regras, apenas cumprindo dogmas, apenas falando: não, eu já fui no culto, eu já fui na missa, eu já fui, mas quando sai lá fora, vive-se carnalmente. Não pode. Nós somos postos nessa terra para vivermos no Espírito. Diga amém. E quem vive no Espírito, vive uma vida de paz, de alegria, de projeções, de perspectivas, de provisão de Deus. Eu vejo Deus nos carregando nos braços em meio a essas crises, essa parafernália. Antes da pandemia eu tinha 7 clientes, hoje eu tenho 3 clientes e Deus está me carregando nos braços. E o Tiaguinho só vai engordando.
e tem de tudo para comer em casa, graças a Deus não tem faltado nada, nós com saúde, e o Senhor nos carregando nos braços, e nos carregando nos braços, e nós em paz. Eu sento lá, brinco um pouquinho com ele, com a Noemí, senta lá, tá. Em paz. Enquanto isso, alguns casamentos destruídos aí fora, acabados, carnalidade, irmãos. E vou dizer uma coisa, olha só, não é Deus que vai decidir por nós andar na carne ou no espírito, não, Ele não vai fazer isso não. Ele já decidiu por nós a nossa salvação na cruz do Calvário 100%. Agora, Ele não vai decidir por nós andar na carne ou no espírito, vai ter que ser nós mesmos. Nós que vamos ter que crucificar a carne fala, dá uma saidinha, dá uma puladinha para fora, começa a fazer uns negocinhos, começa a fazer. A carne começa a falar, não, fica quieto aqui, não sai não, fica quieto, fica quieto aí. É nós que temos que fazer. Se eu estou no fundamento único da graça de Deus, então eu tenho que fazer as escolhas no centro da vontade de Deus. Tem um monte de gente aí com a consciência já cauterizada, irmãos, e achando que com Deus as coisas é assim que vive. E aí ele diz assim no versículo 4: porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolos, porventura não sois carnais? Não é assim que está vivendo muita gente que está falando que está em graça, irmãos? Eu sou do apóstolo fulano de tal, eu sou do apóstolo ciclano, eu sou... O que é isso aí, irmãos? Você já viu? Eu sei que tem muitos na internet, os negócios doidos. Paulo falou, cara, mas se vocês têm que viver desse jeito, vocês estão tudo carnais, tudo crente carnal. Eles acham que porque acreditam que são salvos eternamente, que eles estão vivendo em graça. E viver em graça não pode viver de forma carnal, irmãos. E aí ele fala no versículo 5, pois quem é Paulo? Quem é Apolos? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Paulo ele começa a mostrar aqui que homem nenhum pode ser o fundamento dos que vivem em graça. Amém? Homem nenhum. Quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Quem que é o pastor Tiago? São ministros de Deus, puramente. Acabou. Mas não é fundamento da sua fé e da sua vida em Deus. Não pode ser. Eu tenho que ser, na qualidade de liderança, tem que ser exemplo. Tem que estar aqui, dando exemplo para os irmãos, de fé, de confiança em Deus, de atitude, de caráter e tudo mais. Obviamente, isso é inerente a qualquer tipo de liderança. O que se espera de um juiz, o que se espera de um pastor, o que se espera de um empresário, de um gestor, o que se espera dele? Mau caráter? Não se espera isso. Correto? Mas isso não nos coloca como fundamento da graça de Deus. A tua vida não pode estar fundamentada no pastor. E um monte de gente, durante muito tempo, se estabeleceu e se estabelece as suas vidas em homens. E aí Paulo diz, olha, versículo 6, eu plantei, Apolos regou, mas a glória é de Deus, que deu o crescimento. Quem é que dá o crescimento? Quem é que convence o coração? Quem é que transforma os corações? Quem é que torna novo tudo na vida do homem? Não são os homens, mas é Deus. Aí ele fala, versículo 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo então ele exclui toda
capacidade humana, ele falou: olha, isso aqui não tem fundamento da graça. O que planta, o que rega, o que cumpre a sua missão dada por Deus na terra, no que diz respeito ao fundamento da graça, não é nada. Sim, porque nós passamos, mas o fundamento da graça de Deus permanece. Aí ele fala: por quê? No versículo 8: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, tudo que eu faço como ministro em graça, eu faço esperando a recompensa de quem? De Deus, na eternidade, o galardão. O meu negócio é com Deus. Foi Ele que me comissionou, foi Ele que me predestinou, foi Ele que me colocou aqui, Ele que me mandou. Então, é Ele que vai ter que tratar comigo na eternidade. É lá. Você não vê isso no sistema religioso. Os líderes querem ser recompensados aqui e agora. E as ovelhas são desafiadas a recompensá-los aqui e agora. Então, que você não tenha que amar, que você não tenha que respeitar, que você não tenha que ter um carinho pelo seu líder, pelo seu pastor, por aquele que te ensina a palavra do Senhor. Não é isso. Mas você sabe dos absurdos que existem no sistema religioso aí fora. E em graça, a gente não pode fazer e ir para o mesmo caminho que está o sistema religioso aí fora. Aí ele fala no versículo 9: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, os líderes, os pastores, aqueles a quem Deus constituiu ministros do Evangelho da Graça, são cooperadores de Deus, e todos os demais lavouras de Deus, edifício de Deus. Olha que maravilha, irmãos, olha a ideia que Paulo tinha do corpo de Cristo, e isso é maravilhoso. E eu fecho aqui e termino com o versículo 10, que daremos sequência semana que vem. Paulo diz assim: ó, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então a graça de Deus, ela foi dada a todos nós, mas aqui ele está dizendo sobre a revelação da graça de Deus, que foi dada a ele, o apóstolo Paulo. Ele diz: pus eu como sábio construtor o fundamento. Então, o fundamento da graça, e outro edifica sobre esse fundamento. Não pode ter outro fundamento, sobre esse fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre ele. E qual é o fundamento? No versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é? Então esse é o fundamento da graça de Deus. Não é o apóstolo A, B, C, D, E, F, G, H. Não são os homens. Não é o meu jeito de viver. Não, o fundamento da graça de Deus é Cristo. Se eu não estiver vivendo segundo Cristo, e esse Cristo ressuscitado, que é Deus em nossas vidas, eu não estou no fundamento verdadeiro. Se eu estiver em Maria, eu não estou no fundamento, porque Maria não é fundamento. Se eu estiver em Buda, eu não estou no fundamento. Se eu estiver em Maomé, com todo o respeito que eu tenho por esses todos que passaram pela terra, homens bacanas que contribuíram para a história da humanidade, foram pessoas que emanaram muitos bons conselhos e foram inspiradores para a humanidade, porém não são fundamento da graça, do favor de Deus para a nossa vida. Não são. Não foi Maria de Fátima, não foi Paulo, não foi ninguém dos apóstolos, dos discípulos, e nenhum dos homens não foi
e nenhuma das mulheres que, por mais bondade que manifestou nessa terra, por mais caridade que foi feita, e que depois de um tempo foram pela Igreja Católica canonizados como santos, eles também não são fundamentos do favor de Deus para as nossas vidas. Paulo diz, não pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus, o único Deus, o único fundamento do favor de Deus para nós, que é a graça de Deus. Isso é muito importante, porque muitas pessoas dizem estar em Deus, dizem estar em graça, dizem estar, que confiam em Cristo, no Senhor, mas também dividem o seu coração com os outros dessa terra. Mas o único fundamento do favor de Deus para as nossas vidas é Jesus Cristo. Assim seja, e assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.